Olá, sejam bem-vindos! Esse é o Mercúrio, o nosso podcast dedicado a ajudar pais e mães na tarefa de formar seres humanos livres e conscientes, sempre com o olhar da antroposofia de um jeito leve e prático. Eu sou a Carla Latini e, junto com a Débora Garcia, vamos acolher, trocar e gerar reflexão sobre a grande missão que é criar nossas crianças para que sejam indivíduos livres, felizes e comprometidos com um mundo melhor. Vamos trazer conteúdos a partir da antroposofia, para nos ajudar nesse caminho da parentalidade consciente, seus desafios e suas lindas descobertas, sempre com empatia pela verdade de cada um. Hoje estamos inaugurando nossa terceira temporada do podcast. Um sonho nosso que começou numa conversa despretensiosa enquanto nossos filhos brincavam juntos numa tarde. E aí, a cada episódio, seguimos ainda mais energizadas para espalhar a antroposofia pelo mundo. Mas não é só dessa energia que o nosso podcast se alimenta. Nós dedicamos nosso tempo e trabalho para que tudo isso possa ir ao ar, mas a produção de um podcast envolve vários custos financeiros, como a gravação, a edição, hospedagem do áudio, design e por aí vai. Então, se você acredita que o Mercúrio ajuda as pessoas a levarem uma vida com mais consciência individual e coletiva e isso traz benefícios para todos, nos ajude a manter o podcast no ar. Com seu apoio, podemos viabilizar os episódios, pagar esses custos operacionais envolvidos na produção. Você pode fazer isso através do nosso site, ali na página Como Apoiar, ou direto na nossa página do Catarse, que é a plataforma de crowdfunding que a gente está usando. Você acessa em www.catarse.me/mercurio_antroposofia e escolhe a opção de doação mensal. Você pode optar por um valor mínimo ou então por um valor um pouco maior e aí você recebe a cada episódio um material de aprofundamento e exercícios dentro daquele tema. Agora vamos ao que viemos hoje, né? Se alimentar e se nutrir. Qual que é a diferença entre esses dois verbos? Se a gente for pensar nos últimos anos, todo o olhar e o cuidado que a gente tem com a nossa alimentação e com a alimentação da nossa família tem recebido cada vez mais dedicação. Diversas dietas surgiram e com isso a gente fica com ainda mais dúvidas do que a gente deve ou não deve fazer. O ideal para a saúde é ser vegetariano, é ser vegano ou ainda plant-based, agora tem 1 milhão de nomes para cada tipo de dieta, né? Qual que é a diferença entre isso tudo? Não comer carne faz bem, faz mal? O que significa comer carne? Na antroposofia, a gente fala muito sobre os cereais da semana. Então, cada dia da semana a gente deveria ingerir um tipo específico de cereal. Então, segunda-feira é o dia do arroz, terça é o dia da cevada, quarta do painço, quinta do centeio, sexta-feira da aveia, sábado o milho e domingo, finalmente, o trigo, né? O pãozinho nosso de cada dia. Mas isso significa que a gente não pode comer pão nos outros dias da semana? Como que funciona isso tudo na prática? Para isso, então, trouxemos a Camila Freitas, que é nutricionista formada pela USP, e com a chegada da sua primeira filha, o interesse pela nutrição infantil chegou ainda também de forma mais intensa. A Camila acabou entrando no âmbito mais da nutrição escolar, tanto de escolas Waldorf e de outras pedagogias também, e tem se apoiado muito na antroposofia para esse cuidado tão importante com a alimentação das crianças. Camila também tem uma pós em gastronomia, que eu imagino que ajuda muito no dia a dia, né, já que ela tem 3 filhos, e atende também em consultório em São Paulo. Além disso, para se especializar ainda mais na nutrição antroposófica, ela está fazendo a formação da ABMA, que é a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica. Então, Camila, muito obrigada por estar aqui com a gente no Mercúrio, ter aceitado o nosso convite e estar aqui para falar desse assunto tão importante no desenvolvimento das nossas crianças. Eu que agradeço, Débora e Carla. Obrigada por essa oportunidade de poder falar com vocês. Para começar esse nosso papo, a gente queria pedir para você contar um pouquinho, né, para quem ainda não conhece, quem ainda não teve relação com a nutrição antroposófica, como é que é a visão da antroposofia? O que ela nos traz com relação à alimentação e à nutrição? Significa a mesma coisa a gente se alimentar e se nutrir? Na verdade, não. A nutrição ela vai muito além de só nutrir o corpo, né? Alimentar o corpo e nutrir, realmente, quando a gente come, a gente nutre a alma. Porque a alimentação, ela tem essa relação direta com a natureza. Uma vez que você come, você está em contato direto com a natureza. Então, saber de onde vem esse alimento, como que ele é produzido, quem produziu esse alimento, as relações afetivas com o outro que está ao nosso lado na mesa. É na mesa que a gente consegue realmente fortalecer algumas relações,
alimentação em família, que está sendo tão perdida, né, essa alimentação em volta da mesa ao longo dos anos, e quanto que isso realmente é extremamente importante nessa formação das crianças de uma forma geral. E a alimentação, além de tudo, ela tem essa questão da memória afetiva. Quem é que não lembra, né, dos cheiros da casa de vó, dos aromas de uma fazenda, enfim, de umas férias de verão? A alimentação ela tem muita relação com todo o nosso ser, na verdade. E isso não é uma exclusividade antroposófica, na verdade. A antroposofia ela vem dessa base de olhar a alimentação de uma forma mais ampla, mas muitas das correntes da nutrição elas já têm trazido um outro olhar para essa alimentação. Nutrição comportamental, por exemplo, que é algo que já vem trazendo, já tem uns 5, 6 anos que ela está já em voga, ela fala muito dessa relação com o alimento. Então, ainda bem que não tem só se olhado por esse lado. O Ministério da Saúde, por exemplo, em 2014, lançou o Guia Alimentar para a População Brasileira e deixou muito claro que a alimentação ela é muito mais do que nutriente, ela envolve alimentos, combinações de alimentos, as dimensões culturais, dimensões sociais, que vão além só desse aspecto nutricional, propriamente dito, né? E tudo isso influencia a saúde e o bem-estar. E tem uma parte da antroposofia que é bem particular, e aí sim exclusiva da antroposofia. Ela não olha o alimento de uma forma quantitativa, ela tem um olhar qualitativo a respeito do alimento. Ela vai além daquilo que é físico, daquilo que é quantitativo, daquilo que a gente pode contar, carboidratos, proteínas, gorduras. Ela tem um olhar que realmente dá uma outra qualidade para esse alimento. E isso é uma visão realmente distinta, né, do que a gente está acostumado assim a falar e a ouvir quando a gente aborda esse assunto da nutrição, né? É muito assim, o que é o prato perfeito, né? Mais carboidrato, mais proteína, né? Enfim. Mas como na antroposofia aqui a gente fala muito, né, enfim, todos os temas que a gente já conversou no Mercúrio, sobre esse olhar desse ser integral, né? Esse ser humano integral, né? Eu acho que tem a ver com isso aí que você está trazendo, desse olhar específico da nutrição antroposófica. E aí, nesse sentido, como é que a gente pode nutrir, então, todo esse nosso ser? Né? A gente falou aqui um pouco no início do episódio, como é que a gente, então, nutre esse corpo físico, o corpo etérico, astral e o eu? O que a nutrição tem a ver com isso? Perfeito. De uma forma didática, eu vou tentar explicar um pouquinho sobre isso, mas claro que eles estão completamente interligados, né? Uma vez que eu alimento meu corpo físico, eu vou ter ligação absolutamente com o meu eu. Mas, de forma geral, como que eu poderia pensar a respeito disso? O corpo físico, aí sim eu estou dizendo a qualidade desse alimento, né? Então, como que eu alimento meu corpo físico? Através de escolhas de alimentos realmente saudáveis, de alimentos onde a antroposofia ela coloca bastante, alimentos prioritariamente orgânicos ou até biodinâmicos, alimentos que têm uma qualidade. E aí depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, uma qualidade etérica que realmente vitaliza um pouco mais o nosso corpo. Evitar os ultraprocessados, alimentos ultraprocessados, alimentos que realmente têm uma concentração ali de conservantes, de aditivos, que mal vão fazer, que benefício que vão fazer para o nosso corpo, né? Tem uma particularidade da nutrição antroposófica, da antroposofia, que é um olhar sobre a digestão, que é bem específico e muito bonito. Steiner até ele coloca que nós não comemos para ter em nós este ou aquele alimento, mas sim para podermos desenvolver em nós as forças que triunfem sobre o alimento. Comemos para resistir às forças da terra e vivemos sobre elas graças a esse contínuo ato de oposição. É bastante complexo, mas é muito bonito quando a gente entende que quando a gente consome alguma coisa que é externa, o nosso corpo ele não reconhece aquilo como sendo nosso. Então ele precisa realmente se destrinchar, transformar absolutamente, colocar até uma partícula zero daquele alimento, o alimento propriamente dito mesmo, para só então o corpo reconhecer aquele alimento e formar aquele nutriente próprio do corpo. Então, é um olhar bastante específico da nutrição antroposófica e aí a gente consegue entender um pouco do porquê do não consumo de alimentos ultraprocessados, de alimentos que a gente diz não serem alimentos reconhecidamente de verdade, né? Então, se eu preciso destrinchar um alimento para poder fazer no meu corpo aquilo que é próprio, e eu não reconheço aquilo como sendo natural, então uma grande quantidade de conservantes, aditivos, o que eu vou formar dentro de mim, diante dessas substâncias? O que vai ser o meu corpo físico efetivamente através dessa digestão?
desses alimentos que eu nem reconheço como naturais. Então, esse é um ponto para a gente olhar para o nosso corpo físico. Para o corpo etérico, na alimentação, uma forma que a gente alimenta demais nosso corpo etérico, não só através desses alimentos que vitalizam o nosso corpo mesmo, mas também pelos ritmos. Os ritmos, eles têm, e a alimentação ela é muito ritmada, né? Uma boa alimentação deve trazer esse ritmo para todos nós, especialmente para as crianças. Então, formação, hábitos regulares, horários regulares, talvez não horário cronológico, né, o horário do relógio, mas que tenha um café da manhã antes de ir para a escola, um lanche da manhã no meio da escola, um almoço quando volta da escola, à tarde a mesma coisa, depois do jantar, enfim, esse ritmo ele é muito saudável e isso trabalha muito o nosso sentido vital, o sentido vital da criança prioritariamente, né? Então, essa espera que a criança tem para comer, o saber que ela tem um horário, que não adianta ficar pedindo para um pai ou para uma mãe que ela precisa, eu estou com fome, eu posso comer, ou ela abre a geladeira e tem tudo disponível, ou toda a despensa está à vontade para aquela criança e ela não entende que tem esse ritmo. Essa espera, essa sensação de uma pequena fome depois da saciedade, essas oposições que nós percebemos com essa vida rítmica, elas são extremamente salutares para fortalecer esse corpo etérico realmente. Quando a gente pensa no corpo astral, o estar à mesa tem uma alimentação, a gente alimenta o nosso corpo astral quando a gente traz boas relações à mesa. Então não adianta a gente querer trazer ali, quando estamos à mesa comendo, por melhor que seja a alimentação, por mais nutritiva, por mais bem cuidada, colorida que a gente possa colocar na mesa, se tiver uma discussão à mesa, que tipo de alimentação desse corpo astral, né, eu estou trazendo? Uma discussão, um nervosismo, enfim, certamente esse corpo astral vai estar sendo mal alimentado. Então, Um eletrônico também, né? Então, um celular ali, nesse meio do caminho. Que desconecte completamente a criança desse momento que é a hora de fazer as nossas relações afetivas, que é a hora de você poder olhar para um filho quando você está à mesa e não estando com o celular, com distrações à mesa, você consegue perceber se ele está bem, se ele não está bem, se é uma criança que está mais cansada, se ela pode estar doente. É ali que a gente começa a fortalecer essas nossas relações e ter esse ambiente familiar, esse ambiente à mesa, na hora da refeição prazeroso, a gente certamente está alimentando muito o nosso astral. Quando a gente alimenta o eu, é justamente falando aí de uma criança, já que um adulto pode vir a se sobrepor a uma criança, é respeitar essa individualidade. É respeitar essa criança que, na hora do comer, por exemplo, se diz satisfeita e não forçá-la a comer um prato que eu julgo como adulto, julgo que aquele prato ela tem que comer inteiro. Quando eu não respeito essa individualidade, eu estou desconstruindo completamente aquilo que é para a criança próprio. Então, se ela sente saciedade, se ela come, ela está satisfeita, e eu digo, não, você não está satisfeita, você tem que comer até raspar o prato, porque culturalmente a gente não pode deixar a comida no prato, porque as crianças estão passando muita fome. E tudo isso que muitas vezes a gente usa como coação, como chantagem para uma criança, é um total desrespeito. E nesse sentido, eu desrespeito essa individualidade. E eu não estou fortalecendo esse eu. Eu não estou alimentando esse eu dessa criança que está em formação. Então esse respeito é absolutamente necessário. Acho que essa visão que você trouxe é super bacana, acho que ela caracteriza bem, assim, pra gente. E o que você tinha falado de que uma coisa tá entrelaçada com a outra, eu penso, por exemplo, nesse último caso que você estava falando, que às vezes a criança fala, tô satisfeita, não quero mais comer, só que se dali a 20 minutos ela vai na despensa e ela tem acesso a tudo, e aí ela pega qualquer alimento, pode ser saudável ou não saudável. Aí a gente tá falando do ritmo que você comentou, relacionado ao corpo etérico, as coisas também se entrelaçam. Então, acho que é bonita essa visão que você trouxe dos 4 separados, mas isso que você comentou que, na verdade, eles estão juntos, né? Eles estão todos se conversando de uma forma harmônica para que isso flua de um jeito natural, que, na verdade, sempre foi mais natural e eu acho que cada vez mais a gente vem perdendo essa naturalidade, né? São camadas, né? Me dá a impressão que é isso, né? São camadas que a gente tem que ter essa consciência de tudo que está envolvido à mesa, né? Muitas vezes a gente vai naquela... precisa comer, terminar esse prato e tal, nananã, e sem ter essa visão de que talvez o mais importante ali naquela refeição não seja, de fato, a criança raspar aquele prato, mas tudo que está acontecendo em volta, né?
Por um lado, eu acho que traz uma sensação de, nossa, parece que é muita coisa. Por outro, acho que também dá essa tranquilidade de entender que a gente não tá ali só nutrindo o corpo físico, né? Então, tudo bem essas nuances, né? Muitas vezes, assim, o prato não raspou o prato, não comeu uma quantidade enorme, mas foi uma refeição tão feliz, tão harmônica, e que, pronto, né? Ele tá, de certa forma, a criança tá alimentada ali. Justo. E a gente vai, como você falou, é uma construção. E muitas vezes, até pode ser falando pontualmente dessa questão do prato não raspado, da quantidade que nós julgamos não ser adequada, né? Também é um aprendizado para a criança entender. O que eu costumo muito dizer para as pessoas que me procuram e falam, mas como que eu faço? Se ele comeu muito pouco, minha criança me comeu muito pouco e eu sei que ele comeu pouco, não é que ele fez um lanche anterior muito generoso e está sem fome naquele momento. Não, eu sei que ele comeu pouco. Primeiro que a criança ela tem várias, a gente tem que pensar nisso, tem várias coisas que atuam pontualmente nessa fome dessa criança, nesse apetite. Ela pode estar cansada, ela pode ter vindo, e por isso o ritmo é tão interessante, né? Ter vindo de uma atividade super agitada fora de casa, então ela chega suando, com calor, agitada, não consegue se concentrar. Então, claro, a gente está falando de um ritmo da alimentação, mas é todo o entorno e todo o contexto da vida dessa criança que vai refletir nesse momento da alimentação. Então, é pensar realmente nesse contexto mais amplo. E o que eu digo para esses pais que, por exemplo, se queixam dessa criança que não come à mesa, naquela quantidade que ele julga ser importante? Diga para aquela criança que ela não comeu uma quantidade que eu acho que não foi suficiente e que talvez ela passe fome. Ela sinta um pouquinho de fome e olha, o lanchinho vai ser só daqui bem mais tarde. E ela vai ter aquela percepção daquele mal-estar, daquela sensação ruim de ter sentido fome. Se a gente mantiver nossa palavra e cumprir com o horário do lanchinho mais tarde, que pode ser antecipado, não precisa deixar aquela criança morrendo de fome, ela não tem o tempo cronológico, mas ela entendeu que tem um tempo e que a hora da refeição é aquela. E assim a gente vai educando a criança. Dessa possibilidade que nós temos hoje em dia, que muitas famílias têm de dar todo o prazer e tudo aquilo que a criança julga ser importante naquele momento, a gente está minando absolutamente com todo o processo educativo que a gente pode oferecer, inclusive na alimentação. Não é só a educação da escola, não é só a educação enfim, todas as nuances desse educar, mas a alimentação é um processo educativo riquíssimo e que a gente tem que se valer desse momento. Eu estava pensando exatamente isso, assim, como que a alimentação é mais uma forma da gente entrar em contato com a nossa criança, a gente entrar nesse nosso processo de autoeducação e de educação da criança. E aí o que eu queria te perguntar aqui é como que a gente pode cultivar hábitos afetivos e saudáveis desde pequenininho, assim. E aí, pensando desde a gestação, amamentação, introdução alimentar, um pouco desse caminho, assim. Porque acho que os hábitos, eles têm que ser afetivos, mas eles também têm que ser saudáveis. Eles precisam estar nessa balança se equilibrando, né? Na verdade, a gente começa realmente a pensar nesses bons hábitos e nesse bebê que vai nascer desde a gestação, de fato. Hoje em dia a gente fala até dos 3 meses anteriores à gestação e quanto que a mulher já pode, se é uma gestação programada, quanto ela já pode se organizar em termos de saúde mesmo para poder começar essa gestação de uma forma mais saudável. Isso se fala muito dos 1.000 dias ou 1.100 dias de oportunidade de saúde para essa criança. Isso tem muito a ver com essa capacidade da criança de, desde a gestação, desde a formação dela, quanto que isso, na verdade, vai interferir lá no futuro. Se fala muito sobre programação metabólica, então é justamente isso, como que a gente está programando o nosso metabolismo neste momento para que lá na frente a gente possa colher esses frutos positivos ou não. Então, os hábitos da mulher que gesta essa criança, ela obviamente tem que já começar a pensar em um sono adequado, uma alimentação adequada, tudo isso já começa a interferir, até no paladar da criança, né? Essa alimentação adequada tem sido já mostrado o quanto que a gente, de acordo com a nossa alimentação, a gente vai saborizando esse líquido amniótico e dando preferências no futuro para esse paladar dessa criança. Então, desde esse primeiro momento, isso já começa a acontecer. No momento depois que essa criança nasce e começa a amamentação, o Steiner coloca a amamentação como o primeiro ato educativo, porque é na amamentação que a criança já começa a sentir esses ritmos.
Então é o ritmo da fome, de novo, a fome e a saciedade, é o acolhimento e o calor, é o distanciamento e o frio. A amamentação ela é muito específica nesse sentido e também na questão de formação de hábitos. Se a mulher tem uma alimentação cuidadosa, de novo, rica em produtos, alimentos de verdade, baixo consumo de alimentos processados, ela consegue fornecer para essa criança esses sabores todos, além de todos os nutrientes, mas também esses sabores no próprio leite. E isso na introdução alimentar se torna ainda mais potente essa aceitação desses alimentos. Então, é bastante interessante o quanto que isso interfere na nossa aceitação para esses alimentos. E lá nos hábitos alimentares, da formação desse paladar, desse hábito alimentar, na introdução alimentar, todo cuidado ele deve ser realmente dispendido para essa criança. Então, de novo, desde uma apresentação constante, porque os sabores, a criança ela nasce com um sabor adaptado ao sabor doce, não é à toa que o leite materno ele tem esse sabor doce. Então, a aceitação por sabores doces ela vai ser sempre muito fácil e os sabores amargos e azedos mais difíceis. É até uma forma da gente se proteger. Não à toa os venenos eles são amargos e os alimentos estragados são azedos. Então, é um paladar que precisa ser trabalhado mesmo, ser aprendido. Então, a persistência nesses alimentos, você oferecer de diversas formas esses alimentos é bastante importante. Ai, muito lindo isso que você trouxe, porque tem uma sutileza, né, em tudo, assim, não é só, de fato, se alimentar fisicamente, porque tudo isso que você trouxe, para mim, é essa imagem de quantas informações sutis, né, estão envolvidas também na alimentação e na nutrição. Essa coisa que a epigenética também fala muito, né, dessa janela de oportunidade. Achei muito legal isso que você trouxe, essa janela de oportunidade para a formação desse ser, e que eu acho que aí já rebate muito uma coisa que às vezes a gente ouve, mas eu me alimentei assim e tudo bem, ou do tipo, um pouquinho só não tem problema, né? Mas, né, sei lá, falando de repente, substâncias que sejam nocivas para a criança pequena, como, por exemplo, açúcar ou coisas industrializadas mesmo, como você trouxe. Porque, no final, o que a gente está falando é dessa janela mesmo, né, de oportunidade, esses 1.000 dias ou 1.100 dias, que são, como a gente já falou tantas vezes aqui, a base, né, a base sólida para essa criação desse ser, assim. Então, para mim esse é um assunto que, né, é super importante, que a gente não pode, né, deixar de considerar tanta coisa sutil, e que muitas vezes a gente não vê o resultado dela ali nos primeiros 3 anos, né? A gente não enxerga isso, mas quanta sutileza tem em tudo isso que você trouxe. Nesse momento do comecinho da introdução alimentar, depois dessa exclusividade do leite materno por 6 meses, a gente tem uma grande oportunidade também de, pela alimentação, estimular um dos sentidos que são essenciais para a criança nessa primeiríssima infância, que é o estímulo do tato. Então, quantos não são as famílias que, por alguma orientação, muitas vezes até equivocada, oferecem aquela papinha toda misturada, muitas vezes mais aguada, às vezes até peneirada, sem nenhum tipo de textura, completamente liso aquele alimento para a criança. Não está errado sobre o ponto de vista nutricional de nutrir o corpo físico. Mas, como a gente está falando aqui, vai muito além desse nutrir do corpo físico. A gente está falando de nutrição de outros corpos. E esse sentido do tato, ele é essencial que a gente possa sentir as texturas também na boca. No toque, quando eu começo a tocar um alimento na introdução alimentar, uma criança que quer pegar com a mão, e muitos pais se sentem inseguros, né? Às vezes até com medo da criança engasgar, ou até mesmo dela se sujar, e não querem que essa criança toque, o quão rico é isso. Então, imagine que se a gente coloca na boca uma papinha totalmente lisa, ou de repente eu amasso ali no garfo, de acordo com a textura daquela criança, para aquela idade, uma cenoura que ela é macia, mas ela tem um pouquinho de fibra, e depois eu amasso muito bem uma mandioquinha que é absolutamente aveludada, e pico ali uma couve que tem uma quantidade de fibras um pouquinho maior. Quais são os sinais e as texturas e esse aprendizado que essa criança começa a trazer
nesse momento. Então, a alimentação, ela, desde o primeiro momento, a gente deve poder usar de todos os recursos para estimular essa criança e formar esses bons hábitos. Muito legal. E se você entrou aí um pouquinho mais detalhadamente na introdução alimentar, né? Eu queria trazer um ponto que é bem, acho que específico da antroposofia mesmo, né? Que, assim, na alimentação antroposófica se fala muito da importância do reino vegetal, né? E aí, por quê? Porque, na verdade, a gente pode dizer que a planta, né? Ela é a imagem viva do cosmos, ou seja, ela é o resultado da interação das forças físicas e terrestres, né? Ou seja, na Terra, que nasce ali, aquele alimento que nasce na Terra, com as forças etéricas, cósmicas, que chegam a ela através da luz do Sol e do calor do Sol. Então se diz também que no homem a gente encontra essa planta, né, esse vegetal, de maneira invertida. Então se a gente puder pensar nessa imagem, né, a raiz pode ser análoga ao nosso sistema neurosensorial. As folhas, né, o caule pode estar relacionado ao sistema rítmico. E a flor ou o fruto ao nosso sistema metabólico. Então, como é que a gente pode considerar isso para promover uma alimentação saudável, principalmente para as crianças e para os bebês que estão em introdução alimentar? A oferta desse alimento de uma forma integral é essencial, justamente para que a gente possa estimular esses nossos 3 pontos, né? O neurosensorial, o rítmico e o metabólico motor. Então, oferecer essas 3 partes da planta nas refeições, ela é bastante importante que a gente fique sempre atento a isso, porque justamente a gente estimula esses nossos polos do corpo. As crianças são muito sensíveis a essas forças que vêm da natureza, essas forças que vêm da planta. Tanto que uma ação terapêutica, por exemplo, para uma criança pequena, que deveria estar em equilíbrio com o seu neurosensorial, metabólico motor, e de repente é uma criança muito pensante, é uma criança que realmente ela é mais paradinha, é uma criança que está sempre racionalizando demais, dando explicações demais. Uma forma terapêutica da gente usar isso é oferecer para essa criança mais flores e frutos para estimular um pouco mais esse metabólico motor e tirar um pouco dessa energia cerebral tão neurosensorial. E da mesma forma o oposto. Isso em escola é bastante usado, essa conversa com os pais, quando se percebe essa criança que está em desequilíbrio. Então, trazer esse equilíbrio e oferecer esse alimento de uma forma integral é um dos olhares da antroposofia, de fato. Então, idealmente, em uma refeição, a gente deveria passar por essas 3 partes do reino vegetal, certo? Sim, Carla, e não é difícil. Se você for pensar que numa refeição, né, você pode oferecer ali uma raiz com uma beterraba cozida. Você oferece um fruto que é uma abobrinha refogada. E você oferece uma folha que é um repolho também refogado. Isso não é nada que seja muito difícil da gente executar no nosso dia a dia. Já que a gente falou de introdução alimentar e principalmente dessa alimentação da criança pequena, tem uma particularidade da antroposofia que eu acho muito bonita a forma como se olha, né? Isso a nutrição tradicional não tem esse olhar. Que a criança, quando ela chega ao mundo, ela tem todo um processo de encarne, né? Ela está se encarnando lentamente. E no momento que a gente coloca uma quantidade muito grande de carnes, de alimentos de origem animal para essa criança, pontualmente carne, a gente está trazendo muito ferro, e o ferro é um elemento de encarnação. Uma quantidade muito grande de ferro, que é esse elemento de encarnação. Então, por isso que a antroposofia, ela preconiza que as crianças até 3 anos de idade tenham uma alimentação lacto-vegetariana, nem ovo-lacto-vegetariana, porque também o ovo ele tem uma energia, e não é energia calórica, é energia da capacidade de formar vida tão grande que isso pode trazer um certo desequilíbrio para essa criança que ainda está nesse processo de chegada ao mundo. Então, até os 3 anos, é recomendado que a gente traga para essa criança uma alimentação lacto-vegetariana, independente da escolha da família. É um momento pontual para esse momento, até os 3 anos de idade. Nossa, você falou do ferro. Eu tô grávida, né? E eu sou vegetariana. E eu não tenho, assim, normalmente eu não tenho vontade de comer carne. Não é que eu sou vegetariana e eu sofro com isso, não. Muito pelo contrário, para mim é tranquilo. Só que nos meus 3 primeiros meses de gestação, me deu muita vontade de comer carne. E aí, acho que você falando dessa história do ferro, de ser esse elemento, né, de
de encarnação, acho que justamente nos 3 primeiros meses é onde a gravidez ela é mais sensível, né? Então faz bastante sentido. E esse paralelo do reino vegetal que você estava falando, a minha médica também falou para eu fazer na gestação. Então, no primeiro trimestre, focar mais na raiz, porque é onde está formando o sistema neurosensorial. No segundo, mais folhas, que é esse sistema rítmico. E agora, no terceiro, nas flores e nos frutos, que é esse sistema metabólico que está se formando mais, que está em pleno vapor ali. Então, é legal fazer essa analogia também com a gestação, né? Que lindo, né? São informações tão sutis, mas que fazem toda a diferença. E aí, falando um pouco dessa parte de alimentação mesmo, de ingestão, Steiner falava muito, que a gente comentou na introdução, da ingestão de um cereal específico para cada dia da semana, né? Então, domingo trigo, segundo arroz e por aí vai. Da onde que vem isso? Qual que é a importância da gente seguir essa sugestão dele? Significa que a gente não pode comer cereal, não poderia comer um outro cereal no outro dia? Conta um pouquinho pra gente como que isso se dá. Tem algumas explicações para isso e também é muito bonito e muito particular da antroposofia. Isso é uma coisa bem emblemática da antroposofia, né? Então, para as crianças pequenas, elas que buscam essa força própria, né, de conquista desse estar vertical, ficar em pé, o consumo dos cereais ele é bem importante. Se a gente for avaliar, né, observar na natureza um cereal, um trigo, um milho, mesmo numa tempestade, num vento muito forte, o quanto que ele balança, mas ele volta. Balança, mas ele volta. Isso é uma característica muito específica do cereal, que tem uma quantidade de silício muito grande, isso que dá essa rigidez para esse caule. E o silício, ele é um mineral que ele tem uma capacidade de absorção muito grande de luz. Então, o cereal, nesse sentido, em ter esse modelo, esse arquétipo do ser ereto, ele traz para a criança o consumo desses cereais extremamente, exatamente o que ela precisa para essas necessidades dessa conquista de estar em pé. Então, para as crianças pequenas, isso é muito significativo. Steiner ele até coloca que a haste do cereal é a continuidade dos raios solares, indo em direção ao centro da Terra. Tem uma poesia nisso muito grande. É muito bonito. O cereal ele tem uma capacidade diferente das plantas, que tem essa compartimentalização, das outras plantas, dos outros vegetais, que tem essa compartimentalização, né, da trimembração das 3 partes. O cereal, embora sim ele tenha também as suas partes, ele tem uma capacidade de estimular o corpo do ser humano de uma forma integral. Então, consumindo um cereal, a gente consegue ter um estímulo do sistema neurosensorial, do sistema rítmico e do sistema metabólico motor. E aí, fazendo uma ligação dos cereais com os planetas, tem uma sabedoria antiga já expressa em algumas línguas que relaciona já esse dia da semana sempre com o planeta, né? Então, se a gente for pensar no Sunday, da língua inglesa, é o dia do sol, Monday, também do inglês, é o dia da lua, Lunes, Miércoles, Martes, enfim. Eles já nos mostram que aquele dia da semana é o dia de veneração daquele planeta. E Steiner correlacionou esses 7 cereais a essas qualidades planetárias, aos dias da semana. E ele cita que o planeta, de alguma forma, eles atuam na nossa saúde, na saúde dos nossos órgãos. Então, tenho até algumas relações aqui que eu trouxe para vocês. Então, por exemplo, o arroz ele tem uma atuação direta no cérebro, a cevada na vesícula biliar, o painço no pulmão, o centeio atua bastante no fígado, a aveia nos rins, o milho no baço e o trigo no coração. Então, comer esses cereais, de alguma forma, seria um jeito de trazer um pouco desses planetas, desse macrocosmo, para o nosso corpo, para o nosso microcosmo. E os cereais, eles trariam essas forças planetárias. Então, comer os cereais tem diversas formas aí dessa intensidade, dessa necessidade da gente consumir. E não precisa ser um cereal naquele dia da semana. Acho que isso é mais para a gente entender um pouco mais de ritmo e poder até se organizar para que isso possa ser possível. Mas nada me impede de comer um trigo numa segunda-feira ou um painço numa sexta-feira. A ideia é poder diversificar para que eu possa trazer
essas qualidades desse cereal para dentro do meu corpo. Bacana, e imagino que comer no dia talvez potencialize um pouco, mas não significa que ele é exclusivo daquele dia, né? Absolutamente. Eu não preciso. Tudo que é dogmático, a antroposofia ela é contra, né? Isso é bem o que a gente prega. Então, não ser dogmático é o grande ponto. Então, é um caminho, mas não precisa seguir tão em cima disso. De forma tão rígida, né? E falando um pouquinho da parte do cultivo dos alimentos, você comentou um pouco do corpo físico, que é onde essa qualidade dos alimentos mais se sobressai. A antroposofia fala bastante da agricultura biodinâmica, né? Que contempla o solo, as plantas, os animais, de uma forma toda mais especial. Qual que é o benefício disso? O que seria, né? Se você puder entrar um pouquinho, falar um pouquinho o que é essa agricultura biodinâmica, qual que é a diferença dela para uma agricultura só, entre aspas, só, né? Orgânica. Enfim, acho que trazer um pouquinho desse olhar acho que pode ser rico para a gente ampliar a nossa visão. Com a agricultura biodinâmica, ela traz uma particularidade, né? É trazer essa vitalidade, essa força do corpo etérico da planta, a gente encontra só no alimento biodinâmico, diferente do orgânico até. Por que isso? Porque os preparados biodinâmicos, com esses preparados biodinâmicos, as forças etéricas da planta, elas são potencializadas. Então, ela tem realmente mais vitalidade. Então, nem sempre a gente consegue esses alimentos biodinâmicos, mas é bem interessante que a gente possa consumir isso. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem que pensar quando a gente fala de um alimento saudável, né? Não dá para a gente pensar só nessa qualidade desse alimento propriamente, ou próprio alimento, mas sim todo o contexto que ele vem. O que é realmente um alimento saudável? É só aquilo que ele é na hora que eu como? Ou tudo que vem por trás dele nesse momento, né? Então, ter um alimento saudável, a gente deveria pensar nessa sustentabilidade, não só desse alimento, desses alimentos ser muito nutritivo, mas também sustentabilidade social, sustentabilidade do meio ambiente, então o solo, a água, onde que ele está sendo produzido, a sustentabilidade também econômica, então qual que é o preço que esse alimento ele tem, quanto que ele vai ser vendido, os consumidores, se eles vão ter um consumo totalmente inconsciente ou não. Então, é importante que a gente avalie esse alimento de uma outra forma, que não só nesse contexto daquilo que ele realmente é, né? Eu recebi a Cíntia Marrom, que ela é uma nutricionista, assim, ela prega absolutamente o consumo de orgânicos, e ela está fazendo todo o movimento lá em Recife, que é onde ela mora, para as escolas terem essa possibilidade de comprar orgânico. E ela trouxe muitas possibilidades legais, assim, em realmente a gente se conectar ao produtor mais próximo. Claro que exige um certo trabalho, não é ao mercado do lado de casa, mas em sair dos mercados e ir mais para as feiras. Acho que esse é um recado legal para ser dado, sabe? Em sair mais. E aí tem toda a questão educativa, que a hora que você sai do mercado, que você vai para a feira, você está trazendo ritmo, porque você vai comprar só os alimentos que são daquele momento. Você traz uma consciência da criança de quem que está produzindo, porque muitas vezes você está olho no olho, se a criança vai com você, e a intenção é levar uma criança com você, daquele que é o produtor, então você dá nome para a abobrinha do seu José, por exemplo. Você sabe que é só as quartas-feiras, porque é só quarta-feira que aquela feira tá lá. Que não vai ter maçã todos os dias, porque muitas vezes a maçã não tá na época, sabe, aí você consegue trazer o ritmo, até para a criança trazer esse ritmo para... Então, é uma questão, sim, do bem que faz para mim, mas do bem que faz para aquele produtor, para o planeta, e também para que eu não reforcei, mas também para a criança, para essa questão de educação própria, de educação mesmo, dessa conexão com a natureza de uma outra forma. E que é possível, quando você vai para a feira, que você tem uma barraquinha de orgânico e que você sai dos mercados, realmente, isso você consegue ter um pouquinho mais de possibilidade. E quanto mais pessoas puderem comprar, mais barato vai ficar esse alimento. E também tem outro ponto. Eu preciso comprar tanto? Será que se eu olhar mais para o meu consumo, eu não vou jogar fora aquela abobrinha que estragou e vou usar só a abobrinha? Não preciso comprar abobrinha, berinjela e todos os outros alimentos que tem na feira? Então, tudo isso são olhares para a gente pensar para essa questão do alimento não convencional, né, o orgânico. Mas a gente fez assim, esse foi um exercício. Uma das famílias da escola se encontrou com uma pessoa que revende produtos orgânicos, que ela tem contato com alguns produtores, tal, e a gente faz cestas de orgânicos, e eu hoje só faço aquilo que tem disponível. Não fico louca querendo brócolis quando não veio brócolis.
Isso fala muito da nossa cultura atual, né? Assim, de quanto a gente está acostumado, assim, precisa ser do jeito que eu quero, assim, né? Então, assim, eu acho que esse consumo, né, que eu até vejo como uma retomada de consumo de alimentos orgânicos, é entender tudo isso, os ritmos da natureza, quais os alimentos estão disponíveis em determinada época. Isso é educativo para a criança, para o adulto, então eu preciso repensar aqui o que eu vou fazer, o que tem disponível, né, nessa semana, o que não tem. Então, talvez eu possa também diversificar o meu cardápio. É muita coisa, né? O que você trouxe, tá trazendo pra gente essa importância do consumo de alimentos orgânicos e, quando possíveis, biodinâmicos, traz toda essa gama, né? Não é simplesmente o que eu coloco no meu prato, é o que você trouxe, né? É um fio, uma corrente enorme que vai lá atrás, assim, impacta tantas pessoas, impacta o nosso planeta, a sociedade. Justamente e fica muito pequeno se a gente olha só, tipo, o preço do orgânico é muito caro ou é muito difícil, né? Então, a gente pode olhar para isso de uma maneira mais ampla e talvez se reeducar nesse sentido, assim, né? Para que a gente não beneficie só a nós próprios, mas o quanto isso também diz do quanto a gente está incentivando para que o mundo todo, né, melhore, assim. Trazer essa possibilidade do simples, né? Em poder sair dos mercados. Acho que essa foi um grande recado que eu ouvi de uma nutricionista que está muito focada nessa questão dos orgânicos. Saiam dos mercados e procurem as feiras orgânicas. E aí, a partir daí, você vai conseguir olhar para o teu produtor, vai conseguir olhar, ou pelo menos para aquele que intermedia esse caminho, vai conseguir falar com ele, né? Não veio o milho? Ah, não, o milho, você sabe o que aconteceu com o milho, né? O milho, sei lá, a produção choveu muito, teve uma praga, você sabe. E aí você entra cada vez mais em contato com a natureza. Com essa conversa, muitas vezes não é possível você plantar e você colher, mas só de você entrar em contato com quem produz, ou mais próximo daquele que produz, isso já te traz um olhar diferente para aquele alimento. E levar as crianças para esse lugar, para essa compra, isso é extremamente educativo, de novo, né? A educação alimentar das mais diversas formas. Isso traz para a criança essa consciência daquilo que ela vai comer e que talvez ela queira tanto aquele brócolis, mas ela entendeu que não tem o brócolis porque o brócolis não cresceu o suficiente. A gente tem que esperar. A espera é muito educativa também. Não dá para você ser atendido para todos os seus desejos. E nós, como adultos, devemos também repensar nisso. Não é? Eu não quero fazer uma receita hoje de, sei lá, um gratinado de algum legume específico e não tem. O que eu faço com isso? Eu me viro. E com isso eu consigo ampliar a minha possibilidade de outros alimentos, me conectar com essa natureza rítmica, entender que o morango ele só dá mais ou menos em junho, julho, que não tem o ano inteiro, que o pinhão também é nessa época e que a lixia é perto do Natal. Meus filhos hoje eles falam, mamãe, tem época tá perto do Natal, vai ter lixia. Porque eles já se conectaram com esse ciclo da natureza, nesse ponto, para esse alimento específico. Isso é muito lindo. É super lindo, porque também vai trazendo toda essa importância desses rituais, desses ciclos que começam e se encerram, e que recomeçam e que se encerram de novo. Essa história dos ritmos que a gente falou muito, né? Quanto tempo um alimento leva para ser cultivado, quanto tempo ele pode ser colhido. Essa história da feira que você trouxe, que eu acho que é muito legal, essa história de, putz, por que não veio a mandioquinha? Porque choveu muito e não sei o que, né? Quanta coisa se aprende ali, né? Sem dúvida. E eu acho que até também pessoas que não moram em casas, que moram em apartamentos, de repente ter um vasinho para a criança ver o processo, né? Para plantar alguma coisinha ali e ela vê o processo. Esses dias eu chorei de rir a hora que a gente buscou umas sementinhas na escola da minha filha e veio um milho junto. E ela começou a colocar na terrinha ali. Ela falou, mamãe, eu acho que daqui a pouco vão nascer galinhas daqui. Então, assim, o link que ela fez, eu falei, nossa, olha aonde... E é bacana você dar essa... E pode ser num vasinho pequeno, assim, mas de dar essa possibilidade da criança imaginar ir conhecendo o mundo através da alimentação também. Acho que é uma ótima forma de se conhecer o mundo
através do alimento. E isso para algo que aflige tantos pais, que é a seletividade, que é o não comer, o não gostar, né? Principalmente das verduras, dos legumes, isso é maravilhoso, porque a criança que consegue ter uma conexão com esse alimento, que ela consegue entender de onde vem, o tempo que ele levou, a possibilidade de poder de colher esse alimento, isso traz uma outra relação com essa comida. Ela começa a entender que se eu plantei um alface, também dá para plantar um alface em vasinho pequeno em casa. Se você plantou um alface, você colheu aquele alface, não comeu, puxa vida, eu vi ele desde bebezinho. E ele vai para o lixo. Cria um vínculo. É um vínculo que você cria, sem dúvida. E nesse processo todo, né, no colher, no fazer, então a culinária é maravilhosa para a gente trazer para as crianças esse contato com o alimento. A culinária é muito linda porque, e as escolas Waldorf, elas trazem muito disso, né, do fazer sopa na sala, salada de frutas na sala, o pão, que é tão emblemático. Esse fazer faz com que você entre em contato com o alimento de uma outra forma que não o simples, que nem simples, nem tão simples é, mas não o ato de comer. Muitas vezes aquele espinafre pode ser aversivo para uma criança, mas se ela entrou em contato com aquele espinafre, se ela colheu, se ela cortou aquela folhinha de espinafre, se ela refogou de alguma forma, se ela, enfim, cortou um alho, descascou um alho, colocou junto para refogar aquele espinafre, ainda que ela não coma, ela já teve um processo de experimentação. Não é a experimentação gustativa, mas uma experimentação tátil. E ela já teve um contato com aquele alimento. E se a gente não se deixar levar para aquela negativa da criança de falar não gosto desse alimento e persistir, quantas vezes foram necessárias? Literatura até fala de 10 a 15 vezes, mas eu diria quantas vezes forem necessárias, para o resto de uma vida, se precisar. Em algum momento essa criança ela pode vir a experimentar e gostar desse alimento. E é bacana a gente também oferecer formatos diferentes daquele alimento, ou Sim. não? Sem dúvida, sem dúvida. Pessoalmente, eu adoro beterraba cozida. Eu detesto beterraba crua. Então, e tem sabores diferentes, Sim, né? Uma beterraba cozida ela tem um sabor diferente de uma beterraba crua. Beterraba crua ela é mais terrosa, a cozida ela é mais doce. Então, se a gente também não oferecer essa gama de alimentos, de formas de preparo desses alimentos, isso também fica muito limitado. E aí a criança pode dizer, eu não gosto de cenoura. Mas talvez ela goste de uma cenoura num suco, talvez ela goste de uma cenoura num bolo com pouco açúcar, mas é num bolo. E ela gosta do sabor da cenoura. Talvez ela não goste dela pura, talvez ela goste de um soufflé. Tem tantas formas de se preparar esse alimento que a gente pode dar a oportunidade da criança não tornar esse momento tão angustiante, porque para a criança também é ruim ela ter que sentar à mesa e dizer, não vou comer. Imagine-se na frente de um prato que você não gosta e falar, né, entender que uma pessoa fez com todo amor e carinho para você e você falar, é intolerável para mim. Isso é muito difícil também para a criança. Então, ela poder aceitar e gostar, isso é um prazer e uma sensação de conquista muito grande. Essa história da conquista que você falou é muito legal, porque eu vivi isso recentemente aqui em casa com o meu mais velho, o Benjamin. Ele, por um tempo, ele criou uma aversão à abobrinha, assim. Não podia ver e tal. E, ok, tudo bem, então evita um pouco a abobrinha e tal, não. Chegou um determinado momento, eu falei, vamos tentar de novo, né? Ok. E aí, foi isso. Oferece abobrinha assada, abobrinha não sei o quê, abobrinha no omelete, abobrinha, né? E aí eu passei a colocar todas as vezes que tinha abobrinha na mesa, colocar um pouco no prato. E aí todas as vezes ele, mamãe, eu não gosto de abobrinha, eu não quero comer abobrinha. Tudo bem, filho, então coloca do ladinho, se você não quiser experimentar, ok. E aí foi assim, né? E foram muitas vezes assim. Até que um belo dia, ele falou a mesma coisa, tava naquele automático, né? E eu não gosto de abobrinha, mamãe. Ok, então tudo bem, você não come. Mas ele mesmo, eu meio que deixei a coisa rolar. E aí ele mesmo falou, eu vou comer uma abobrinha, mamãe. E aí comeu e falou, olha, agora eu gosto de abobrinha. No dia seguinte pediu a tal da abobrinha. Então, pra mim, o que é muito legal disso é que, assim, houve uma possibilidade dele se redescobrir, dele tentar de novo, né? Dele também entender os limites dele mesmo, e do tipo, não, hoje eu não quero e hoje eu tô a fim de experimentar. Mas uma coisa importante que me veio, assim, que eu não tinha clicado, assim, mas que depois eu falei, poxa, se eu tivesse lá atrás dito, ele não come mais abobrinha, o quanto
eu estaria privando ele de, né, de talvez passar por esse processo de redescoberta. Mas também uma coisa que eu acho que talvez seja pior ainda é de colocar um rótulo. Ele não gosta de abobrinha. E isso tá, né, selado ali para todo sempre, assim. E até para outras pessoas, do tipo, não adianta fazer abobrinha que ele não come. Então... Ou ainda pelo outro lado também, né, se você tivesse forçado ele a comer a tal da abobrinha, acho que o que a Camila falou no começo da história do eu, que é respeitar essa individualidade, acho que esse é um belo exemplo, assim, que você não forçou ele a comer a abobrinha de todo jeito, e aí no momento que ele falou, deixa eu ver qual é que é dessa abobrinha aqui, que eu já nem me lembro mais dela, ele teve abertura para poder exercer essa individualidade de novo. Ele teve um ambiente que favoreceu. Bom, é claro que a gente não tem sempre esses momentos de lucidez, né? Mas pelo menos esse eu acho que foi interessante para compartilhar. Não, e isso é muito bonito, né? Porque justamente só foi possível porque ele tinha um ambiente acolhedor. Se fosse um ambiente opressor, ele jamais teria tido a oportunidade ou até mesmo a vontade de falar, acho que agora eu vou comer abobrinha. E claro que isso veio de um exemplo da persistência em você oferecer muitas vezes esse alimento, do exemplo de você possivelmente comer e comer com prazer aquela abobrinha, e ele fala, deve ser bom. Se minha mãe, que eu confio tanto e que está aqui, que eu sei que quer meu bem, ela come, acho que vale experimentar de novo. Então esse ambiente, sem dúvida, que favoreceu, essa possibilidade sua de não rotular também, porque a gente tem o poder do discurso materno, o poder do discurso de um adulto, ele é muito forte. E se a gente rotula, é o que você falou, isso leva para uma vida inteira. Quantos não são os adultos que chegam no meu consultório que falam, eu não gosto de jiló? Eu, pessoalmente, também tinha esse discurso do não gosto de jiló. E eu provei jiló. Quando eu tive a oportunidade de provar jiló, eu adorei. E vinha desde criança com essa ideia de não gosto de jiló, porque jiló é amargo, criança nenhuma gosta de jiló e essa coisa toda. Então a gente realmente não pode colocar esses rótulos. Ele não gosta, a gente sempre tem que dizer, tá bom, você não gosta hoje. Você não quer comer hoje. Eu acho bem interessante uma prática que de repente a gente pode comentar aqui, uma prática que existe muito frequente, né, e muito comum nas escolas Waldorf, assim, que esse momento da alimentação, do se alimentar, é super importante, né? Por tudo isso que você trouxe, mas também por tantas coisas que eles estão aprendendo, né, ali. E tem o momento da participação deles, né? Da participação ativa na produção do lanche ou do almoço, seja qual for a refeição ali na hora. Então eu queria que você comentasse um pouco nesse ritual, né, bem presente nas escolas Waldorf, e que bom que também imagino que existam em outras escolas também, né? Não só da pedagogia Waldorf, que isso está vindo cada vez mais com mais importância, mas o que a criança está aprendendo ali também? Além de entender, de aprender o que é uma mandioquinha. Né? No momento que você senta à mesa, esse ritual é maravilhoso, né? Eu fico toda vez que eu vou para a escola e vejo as crianças pequenas sentadas em volta da mesa, esperando primeiro uma oração e depois de servidas, esperando que todos os amigos eles possam ser servidos, para só então eles realmente começarem a comer. E pensar que são crianças pequenas, muitas vezes crianças de maternal, né? 2, 3 anos, e que muitas vezes em casa a gente não dá conta de uma criança sentada à mesa e como que os professores conseguem fazer isso dentro daquele universo de outras tantas crianças, a gente começa a perceber o quanto que todos os ensinamentos que são colocados ali e o quanto que esses rituais eles são bastante importantes e que fazem totalmente a diferença. Eu me encanto a cada dia quando eu vejo essa cena. Então imagine que a hora que você senta na mesa e faz uma oração de veneração para esse alimento, agradecendo de onde ele vem, que a terra que deu aquele alimento, ao sol que pôde dar também bastante calor e fortificar aquele alimento, agradecer a natureza, agradecer a quem produziu aquele alimento, e muitas vezes ter compaixão até para quem não tem, isso traz uma capacidade de conexão com tudo isso, com a natureza e com o valor daquilo que se come de uma forma muito grande. E isso é plantado dia a dia. Não adianta a gente falar que no primeiro dia a criança já traz isso, de forma nenhuma. É dia a dia. Eu, com 3 filhos em escola Waldorf, eu percebo isso aqui em casa, o quanto que esse cultivo dessa veneração, dessa devoção a esse alimento e esse olhar cuidadoso nessa hora da refeição, os aprendizados que trazem.
Então, este é um dos aprendizados, o aprendizado do respeito para o outro, né? O olhar para o outro e perceber, puxa vida, você está bem? Você não está comendo tanto ou você não gostou dessa comida? Quando eu percebo o outro, eu consigo perceber a mim mesmo. Então, é neste momento de ritual que a gente começa a se sentir cada vez mais participativo, né? Participando de uma comunidade. É um desenvolvimento dessa relação social, né? Tão importante. Às vezes a gente acha que eles não estão aprendendo tanta coisa, mas o sentar à mesa junto com um amigo ali, nossa, quanta coisa eles estão cultivando ali, né? E eu acho que principalmente isso que você trouxe desse olhar social, né? O esperar o outro e entender que, enfim, talvez eu tenha um amiguinho menor do que eu, que demore mais, ou um maior, que olha como ele já come com mais destreza do que eu, quer dizer, tanta coisa que eles estão aprendendo lá, né? Além do preparo de se colocar nessa situação de repente, cortar um alimento, né? Tipo, participar daquilo. É bem bonito mesmo isso, e são coisas que não são só prerrogativas da escola, né? Que são coisas muito factíveis da gente fazer em casa, né? Eu queria pegar exatamente esse gancho que a Dé tá falando, que assim, a gente tem muita gente que escuta a gente que não tem filhos em escola Waldorf, então talvez não reconheça de uma forma tão real esses exemplos que a gente tá falando aqui. Não sei se você tem, de repente, alguma dica, alguma forma de ajudar essas pessoas que não têm essa referência, que muitas vezes parece até utópica pensar em crianças de 2, 3 anos sentadas à mesa esperando e participando disso tudo, né? Como que a gente pode, de repente, sugerir para pessoas que não têm ainda um ritual como parte do dia a dia, em casa mesmo, não tô nem pensando na escola, a começar a introduzir isso aos poucos e fazer com que isso se torne um hábito? Acho que a primeira coisa que a gente poderia pensar, que facilita muito para as crianças, justamente é esse tempo que a gente pode chamar de oração, que a gente pode chamar de um momento de gratidão. Não preciso ter nenhuma conotação religiosa, se não quiser, mas eu posso simplesmente ter o momento do agradecer um alimento, porque a hora que a criança senta à mesa junto com a família e ela sabe que ela tem que esperar aquela fala para depois então ela ser servida, isso já é um ato educativo muito grande. Então, acho que esse é um principal ponto. Talvez pensar em algumas palavras que possam ser ditas como rotina, como ritual e como hábito mesmo, para que isso possa ser internalizado para a criança. E claro que também respeitar um pouco o tempo dessa criança. Uma criança de 2 anos, que não está acostumada a sentar à mesa, ela tem um tempo para ficar ali. Mas é importante que aquele pai não se sinta angustiado por aquela criança que levantou e sai atrás daquela criança com o prato na mão, esperando que o que é importante é ela comer toda a comida. Não, o importante não é uma das partes ela comer a comida. Tem todo o restante que a gente tem que olhar. Então, entender aquela criança, então trazer essa criança de volta para a mesa. Se ela fica circulando em volta, isso já é um passo, né? Então, uma criança que fica circulando e que ela entende que não é na sala que ela vai comer, não é no lugar que ela escolhe que ela vai comer, e sim no lugar que o pai, que a família escolhe, isso também já é um grande passo. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo trazer alguns caminhos e algumas vivências que podem ser bastante... só com persistência, com consistência, com leveza, principalmente leveza, a gente consegue efetivamente colocar. A gente percebe muito isso no momento do acolhimento das crianças novas na escola, né? Aquelas crianças que não estão acostumadas com isso, e a paciência que o professor tem e a leveza que o professor tem em trazer essa criança para a mesa. Olha, agora é a hora da refeição, agora não é hora de brincar. E muitas vezes a criança está só ali do lado, ela não quer sentar à mesa, mas ela está ali do lado. Tudo bem, é o tempo daquela criança e o professor entende esse tempo. Então a gente realmente tem esse momento de olhar para aquela criança e ver aquilo que ela precisa também. E você está falando, me veio uma coisa que a gente já trouxe aqui em outros episódios, que as crianças, principalmente do primeiro setênio, aprendem muito pela imitação. Então, se o pai ou a mãe, por exemplo, não colocarem todos os alimentos na mesa para se servirem a partir dali, e sim ficarem levantando, esqueci não sei o que na geladeira, levanta, vai até lá e volta. Esqueci de esquentar isso aqui no micro-ondas, vai lá, levanta. A criança entende que aquele movimento de se levantar da mesa e depois voltar é natural. Então, quanto que a gente tem que também se policiar e olhar, nosso olhar aqui que a gente sempre fala no Mercúrio da autoeducação, de que assim, se eu quero isso para minha criança, antes de sentar na mesa, deixa eu pensar tudo que eu preciso pegar.
e deixar tudo aqui a postos para eu não precisar ficar levantando, porque senão aquela criança vai entender que levantar da mesa é normal. Sim, e você falou uma coisa importante, porque essa imitação é que a criança mais faz dos 0 aos 7 anos, né? Ela não aprende pela verbalização, ela não aprende pelo pensar, ela aprende pelo exemplo, pelo vivenciar mesmo. Então, sem dúvida que o pai está ali trazendo esse exemplo, e a autoeducação ela é maravilhosa por conta disso, é a melhor forma, sem dúvida, bem lembrado, Carla. Bom, acho que a gente passou por muita coisa aqui nesse episódio, foi um papo muito bom, muito delicioso. Eu saio com bastante fome, inclusive, desse papo. Queria te agradecer muito, Camila, por estar aqui com a gente no Mercúrio, nesse primeiro episódio da terceira temporada. E queria finalizar esse episódio, acho que te pedindo uma recomendação, assim, um recado para os pais com relação a isso, com relação à educação alimentar. Se você tivesse que trazer uma coisa que fosse primordial e mais importante na sua visão. Acho que a gente já falou bastante, mas eu vou reforçar. Acho que não seria uma, mas duas, né? Primeiro, olhar para si. Olhe como você está a respeito da sua alimentação, da sua relação com o alimento, como que você olha para essa comida e como que você, de fato, se relaciona efetivamente com essa comida. Então, o primeiro ponto é esse, porque lembrar que você vai ser o exemplo para essa criança. E a presença, o estar presente é essencial. Isso não é uma tarefa que dê para delegar. A gente tem que estar junto. Então, reserve pelo menos uma refeição do seu dia. Acho que agora na quarentena a gente está exercitando bastante essa possibilidade e talvez eu tenha esperança disso e estou bem feliz com essa possibilidade. Acho que é uma das coisas boas da quarentena, é essa possibilidade de estar à mesa. Mas depois disso, reserve pelo menos uma refeição do seu dia para fazer em família. Seja o café da manhã, seja um jantar, se o almoço não for possível, porque talvez você esteja fora de casa. Isso vai fazer a diferença para um futuro, não só da possibilidade dessa criança comer melhor, mas também dela ter uma relação com o outro de uma outra forma. Porque é na mesa que a gente faz esses vínculos e esses momentos tão importantes em família. Bacana. Acho que saímos nutridas desse episódio e acho que foi super esclarecedor para entender um pouco a visão que a antroposofia traz com relação a esse assunto. Super obrigada por estar aqui com a gente e a gente vai se vendo nos próximos episódios, pessoal. Obrigada, gente. Foi um prazer.